Boa, boa, pessoal. Aqui quem fala é a Evelyn. E aqui é o Natan. E juntos somos o Creativecast. O podcast que eleva a sua criatividade com temas sobre imersão, bloqueios criativos e outras cositas más. Yeah. Camila Lessa traduz sua criação como algo familiar e aconchegante. Sua história, nascida e criada em Salvador, inspira seu próprio trabalho. Suas peças e coleções estabelecem um diálogo permanente entre seu passado, presente e futuro. No artesanato, realiza seus sonhos de macramê e os fazem reais com o auxílio da música, da arte e do espiritual que carrega consigo. A Camô Atelier é um espaço de experimentação e acervo, utilizado para pesquisas, experimentos e criações de peças autorais e artesanais. Bem-vinda, Camila! E aí, minha gente? Prazerzão estar aqui com vocês. E aí, é um prazer ter você aqui. Ai, que ótimo. E revendo na Evelyn, que também fez parte do meu processo, né, lá atrás, em relação ao meu trabalho. Isso é incrível. Vamos nessa. Saiba que você estava sendo cotada há muito tempo para estar aqui. Desde a primeira temporada a gente fala seu nome. Oh, que massa. Nome cotado e esperado. Então vamos lá. Camila, conta um pouco como foi o seu processo de iniciação, né, na moda e no artesanato, assim, nesse universo. Sim. Eu falo muito que a moda, ela está em mim antes de mim, né? Ela está na minha família, com as minhas avós, assim, meus ancestrais, assim, né? Tipo, a minha família, tanto parte de pai quanto de mãe, trabalham com moda de forma direta ou indireta. Venho de uma família, de um lado, que são de artesãs, né? Costureiras, benzedeiras, e que trabalham muito com também macramê, com crochê, né? E de outro lado, uma família que trabalhou durante muitos anos em feira vendendo roupa, né? De sacoleiras que iam Que para legal. outros lugares comprar sacolas de roupa e vender aqui em Salvador, em Dias d'Ávila também, né? Que parte da minha família é de lá. Então, ela nasce antes de mim, né? Ela tá na minha família. E desde pequena eu sempre me envolvi, né? Com artesanato, sempre me envolvi com a moda, assim, nos figurinos de balé, enfim, foi crescendo também. Sempre eu queria ter as coisas, né? Tipo, usar, mas eu não tinha dinheiro. Então, como uma forma de necessidade, eu comecei a fazer as minhas coisas, comecei a fazer meus acessórios, comecei a customizar minhas roupas, para conseguir usar o que pelo menos eu queria usar, assim, da minha identidade ali naquele momento, né? E aí essa vontade foi surgindo, comecei a fazer o macramê e comecei a ver que era uma forma também de conseguir ganhar dinheiro, né? Naquela época, eu tinha 16 anos, quando eu comecei o macramê realmente vendendo, né, acessórios. E depois de alguns anos, fui descobrindo que aquilo ali podia ser realmente um trabalho, né? Tipo, me deu chão para sonhar e entender que eu poderia fazer a minha vida com as minhas mãos. Você reúne em si 3 papéis, que eu já posso comentar assim, porque você é muito mais complexa do que isso. Eu posso falar que você é estilista, é costureira e artesã, como você se define. Então, como essas identidades se complementam na sua jornada, assim? Eu acho que nesse lugar, assim, né, de me ver realizar as minhas coisas e os lugares que eu ocupo, eh, as realizações que eu tenho, de ver que eu consigo, né, fazer as coisas realmente com as mãos, assim, né. Eu falo muito nisso, falo muito bato muito nesse martelo, porque eu acho incrível, a gente às vezes sonha muito e almeja muito certos lugares que são distantes da nossa realidade, às vezes, e pra gente conseguir chegar e conquistar essas coisas e enfim, se realizar, é realmente, fazer com o que a gente tem aqui agora, e fazer com as nossas próprias mãos, né. Então acho que a costura, o artesanato, assim, me traz, esse lugar na matéria, né, de ver alguma peça, realizada ali, né, tipo, e de ver que isso me dá caminho. Eu acho que é isso. E aproveitando o engate da conversa, como você percebe que sua produção artística ela também acaba sendo uma forma de ativismo? Cada peça é feita ela demora dias para ficar pronta, né.
E meu processo artístico, ele também não tem um lugar de cronograma de produção, assim. Tudo é muito experimental, tudo é muito espiritual meu também, né. Tipo, eu demorei muito tempo, eu acho que ainda tô tentando entender como separar o meu pessoal do meu profissional. Então eu sinto muito as coisas que eu materializo, assim, com macramê ou com qualquer, Uhum. área, assim, da minha vida, É né. tudo muito íntimo, né? Exatamente. Uhum. E acho que esse lugar do pensamento artístico mesmo, né, que às vezes a gente, sofre muito, dói muito e é muito gostoso também. Então, eu não tô numa escala de produção, né, tipo, eu faço tudo muito de forma artesanal. A Camô, ela é slow, né, ela tudo é feito somente por mim, né, é uma empresa de uma mulher só, com 2 mãos, né, pra fazer tudo isso acontecer. É um sonho também, né, de certa forma, um lugar meio experimental. Então, trabalho com acervo também, né, eu tenho 45 peças de acervo em que eu alugo, né, geralmente as marcas, a produção hoje em dia de roupas capitalista, você só consegue, tá sempre comprando massivamente, né, enquanto eu alugo as minhas peças, então elas são utilizadas, Uhum. enfim, eu tenho peças de 4 anos já, que ainda são utilizadas, são alugadas, eu acho isso uma É uma forma outra lógica, né? aham, de Aham. produção, né, de Isso consumo. conversa muito com o primeiro episódio da temporada, com Deisiane, primeira entrevistada. Além de escritora, ela também tem a sua própria editora, né? E esse processo de editora, né, a Andarilha Edições, ela vai totalmente contra esse método da indústria massiva de produção, né? Então é uma mulher com algumas outras mulheres que se juntam para costurar os livros, para fabricar os livros. E olha aí Que as massa, costuras, né? que massa. E aí, ela fala que é um processo de alinhavar, né? Uhum, Enquanto ela costura o livro, ela costura as ideias, ela vai costurando os pensamentos, que estão sim. também ali as palavras derramadas no processo da escrita, e Uhum, também o processo da produção do livro e construção. Então, para uma editora que pega, sei lá, 500 livros, uma tiragem assim, ela faz 10, né? uhum, Faz 20 e às vezes 5. uhum, Então, assim, depende, porque ali tem um ser humano, uma pessoa uhum, atrás que está produzindo e com suas emoções e está derramando o seu lado espiritual também. exatamente. Então, assim, o ativismo ele vai além de ser também uma produção sustentável, né? Então, quando você vai para o lado sustentável, você também está tirando um pouco de quem você Sim. é, né? Porque você está depositando energia naquele produto Uhum, e ele se torna um produto ainda mais com um valor ainda mais sim. pesado, quando você pesa mesmo e estabelece que o que vale mais é o tempo investido naquela Uhum. produção, né? Então, querendo ou não, é uma forma de entender que suas peças elas acabam sendo paridas, Mas né? são. E é isso que eu falo, né, de não conseguir, eh, fazer uma peça completamente de forma fria, né, eu sinto muito elas, né, cada nó eu falo que são meditações, né, uma meditação ativa ali em que eu tô, de alguma forma, materializando meus pensamentos mesmo, né, tipo colocando, até intenção mesmo, né, muitas vezes. E é uma meditação, né, não tem como não ser. Que lindo, sim. É também interessante que muita gente não considera a moda, tipo, como uma linguagem artística, né. E eu queria que você comentasse mais sobre isso, porque vendo você falar, claramente é uma produção artística, muito íntima. Já engatando a dúvida eterna entre o que é moda e o que é tendência, porque aí já pega essa linha aí. Sim, sim, realmente. Entendeu o trocadilho da linha, né? Eu acho que a partir do momento em que eu construo um produto ou uma ideia, vem de lugares que me costuram, né, que me atravessam, né, tipo lugares que eu passei, que eu vivi, de onde eu venho, do que eu acredito, das ideias que mudam, né, a forma que a gente também meio que espiralado, né, assim, nessa vida, assim, né. Uhum. Então, a partir do momento que eu crio uma peça, que eu crio uma roupa, tudo isso tá indo junto, né. A minha estética, né, o que eu acho interessante, o que eu quero contar para o mundo também, né. Eu acho que isso torna uma peça um objeto artístico também, né. Sim, a E expressão, né. Aham. exatamente. E quando eu comecei a levar o macramê para as roupas, antes eu fazia acessórios antes, né.
foi através de um instrumento que me tocou muito, né, que é o abê, aqui conhecido também como xequerê, que é um instrumento que é feito de uma cabaça com Sim, uma sim. rede tecido, né, tipo com miçangas, com tererês. E eu queria muito fazer uma roupa de abê, né, tipo, me sentir um corpo cabaça e fazer, Que lindo. esse instrumento, tipo, materializar esse instrumento como uma mulher mesmo, né, tipo, enfim. E o que a moda, o que é moda, o que é tendência, a moda vem do modal, né, então eu acho que é tudo como a sociedade, vai se configurando e vai se entendendo, se pertencendo, né, em diversos grupos, assim. Eu acho que a moda é o nosso comportamento, né, e a tendência é a nossa forma de consumo. Eu acho que é isso. Uhum, perfeito. E vem cá, nesse período todo, nesse processo todo, na verdade, tem muita pesquisa, né. Eu queria saber quais são as principais referências para você, né, assim, o que é que você busca na hora de expressar seu trabalho, assim? Eu acho que a música está muito ligada, né, meu processo criativo. Massa, A massa. música, eu acho que as pessoas que me inspiram também, né, que eu convivo, acho que me inspiram muito e me fazem ter, inspirações, sensações e ideias, assim, o tempo inteiro, né, tipo, amo estar com a minhas amigas e que a gente tem pequenas rotinas, sei lá, como sentar numa mesa de um bar específico que a gente goste, e aquilo ali me dá uma sensação de uma vontade, estava até falando com elas essa semana, que eu queria fazer uma coleção de mesa de bar, entendeu? Só porque é o momento que eu tenho Ah, com elas boa. ali. Então essas Aham. coisas, assim, o dia a dia, né, os lugares que eu frequento, assim, que eu me relaciono, eles me inspiram, né, a criar minhas coisas, assim. Massa, massa, perfeito. Trabalhar com moda, costura e artesanato envolve lidar com corpos, né? Histórias, linguagens diferentes. Como você encara essas situações? As roupas que eu faço, existem diversos pontos de macramê, né, eu nunca fiz um curso para ter uma técnica exata, eu acho que o macramê foi se apresentando a mim. E nisso eu aprendi a como envolver o corpo, né, tipo, a como tornar aquela peça mais universal que seja, né. Claro que tem medidas e medidas, tem peças e peças, mas a maioria das minhas peças eu faço, de formas que se adaptam a corpos diversos, né, até porque o que eu visto não a forma que eu visto uma roupa, a mesma roupa que você vestir não vai ficar igual, né, são corpos diferentes, a forma que ele se envolve. Eu acho que o macramê, por ser um uma tecelagem, né, que a gente faz em nós, as tramas elas se comportam diferentes nos corpos. Perfeito, entendendo também essa sua interpretação nesse meio estilista, né? Como funciona também, como está sendo esse mercado, no caso, essa notoriedade artística, como tem sido para você estar e acessar esses novos lugares nesse momento agora? Eu acho que é tudo uma construção, né, tudo começa do zero, né, tipo, a gente vai entendendo e ocupando certos espaços. Como eu não tinha grana para estudar moda, eu fui, me envolvendo em vários tipos de projetos, né. Então lá atrás, quando eu era mais nova e queria me envolver, assim, estudar, ser estilista, eu comecei a pesquisar, editais e projetos em que eu pudesse estudar de forma mais, né, tipo, acessível mesmo, né, financeiramente Uhum. para mim. E aí eu comecei, né, com um curso profissionalizante em moda, lá no Instituto Oyá, que é uma instituição, que fica dentro é um projeto, né, do Ilê Axé Oyá, que fica em Pirajá. Ah, massa. Conheço Exato. pertinho Que é ali. onde fica também o ateliê de Alberto Pita, né, Uhum. enfim, é um projeto que foi iniciado por Mãe Santinha e que hoje os filhos, né, seguem com essas ideias e criações dela. Que E legal. aí lá eu tive o meu primeiro espaço de desenvolver uma coleção de roupa, né, tipo, foi quando eu comecei a trazer uma macramê também para as roupas, né, tipo, Uhum. e eu tive um espaço, assim, em que me deu muita abertura de conhecer muitas pessoas da área da moda, internacional inclusive, como o Giovanni Bianco, que ele foi, diretor criativo da Vogue Itália, ele que fez o processo de transição também da Anitta do Que funk chique, pro muito o chique. pop. Não, isso foi incrível, né, e ele me trouxe vários,
olhares interessantes para o meu trabalho e da forma que eu podia tirar de mim mesma, né, e não almejar algo que eu não sei fazer. E Uhum. aí isso me deu eu fiz um desfile no MAM, no Museu de Arte Moderna da Bahia, em 2021, que abriu portas para o meu trabalho ser conhecido, assim, né, meu macramê, né, minhas primeiras peças de roupa serem conhecidas. E a partir disso eu tive vários outros acessos, assim, a trabalhos e fui construindo, a minha marca de roupa, que eu não queria ter uma marca inicialmente, mas tive que fundamentar, porque eu entendi que era isso que me daria acesso ao que eu almejo, né, que eu quero realmente trabalhar com figurino, né, ainda não Uhum. cheguei lá, trabalho mais como estilista mesmo, né, Massa. mas abriu portas para eu trabalhar com Lua de Luna, né, tipo, eu fui chamada pela Glamour para fazer uma peça especialmente para ela vestir numa edição que teve da Glamour, eh, naquele ano, que foi incrível, né, porque anos antes, eu ainda fazendo acessórios de macramê, eu conheci um designer de moda em Brasília, na época que eu morava lá, que ele fazia macramê também, e ele fazia, peças de macramê, roupas de macramê. Ele já tinha vestido a Anitta, já tinha vestido Isa, e estava me apresentando o trabalho. Quando ele me apresentou isso, eu entendi que o meu macramê poderia ir muito mais além do que eu já fazia. E na época eu verbalizei: "Nossa, imagina se um dia eu visto Lua de Luna", né. Lua de Luna ela é minha diva, assim, né, tipo uma Aham. das artistas que mais me inspiram e me inspiraram, assim, desde mais novinha. E quando eu me vi vestindo ela, assim, foi uma sensação de realização, assim, enfim. E depois disso aconteceram vários outros projetos, né, tipo, tanto de revistas quanto de vestir, outros artistas, né, Giovanna Eubank, enfim, outras pessoas também, né. Isso é muito, muito, muito foda. Eu me sinto muito realizada e, ao mesmo tempo, nesse momento, né, falando de bloqueios criativos, né, do processo, me sinto até um pouco me cobro, porque comecei a trabalhar como estilista para uma marca baiana também, autoral também daqui de Salvador, mas uma marca de varejo. Uhum. Sou estilista Qual é? da Boa. Ah, boa. É, exato. E eu amo estar ali dentro, me realizo de várias formas, é um outro processo produtivo, né, de produção, é uma outra forma também de se trabalhar com a moda, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais tanto tempo para me dedicar ao meu trabalho, né, são, enfim, momentos e momentos, né, Sim, e ao sim. mesmo tempo, várias outras questões, né, enfim, do sensível mesmo, do subjetivo chega e que a gente realmente precisa dar essas pausas, assim, para voltar a entender a importância que tem, né, o nosso trampo. Ótima fala. Arrasou, arrasou demais. E aí quando ver também seus algo que você fez aqui no recanto da sua casa, no seu espaço, tomando dimensões de ir para outros lugares, vestirem corpos com grande notoriedade no sentido de destaque na mídia, pessoas assim. Então você vê por onde está indo, né, as linhas que você teceu e que foram chegando longe, né, e que estão chegando longe. E a última pergunta seria justamente como isso afeta ou como isso desdobra no seu processo de criatividade. E aí você já respondeu a pergunta, né. Ai, que A forma massa. de lidar. Querendo ou não, o trabalho, né, o dia a dia, o CLT, acaba a rotina, acaba fazendo a gente deixar de lado um pouco, né, esse processo de criar artisticamente, porque a gente precisa de um retorno rápido, né, Exato, financeiro. exato. Eu passei muitos anos, né, lutando muito para conquistar e me ver realmente dentro da moda. Sou muito realizada né, tipo, apesar de ter deixado um pouco a Camu de lado, o macramê, assim, nesse último ano, né, 1 ano e meio que eu estou trabalhando nessa marca. Sou muito realizada de poder estar trabalhando como CLT, sendo estilista e trabalhando na minha área, né, tipo, muita é um chão, tipo assim, me dá muito chão, eu aprendo muito, né, tipo, é uma escola pra mim. Mas ao mesmo tempo, é necessidade, né, tipo, eu queria estar fazendo meu trabalho acontecer, mas a gente não tem investimento, assim, né, somos independentes, né, tipo,
pra fazer o rolê acontecer, assim, a vida acontecer. E eu passei muitos anos lutando muito pra eu estar nesse lugar de estar trabalhando com o que eu gosto, estar trabalhando com minha arte de certa forma. E passei muitos anos lutando muito para que meu trabalho vingasse, assim, né. E por mais que eu não esteja trabalhando na Camô, eu sinto que eu tô conseguindo, me sinto realizada de estar vivendo bem, né, de estar tendo meu trabalho de certa forma reconhecido, talvez não pela Camô, mas de outros processos, de outros trabalhos, em outro trabalho, né, dentro da Boá, que é uma marca de varejo. Mas sinto muito, assim, tipo, essa vontade. Eu acho que até a Camô também nasce desse lugar de foi também por necessidade, né. E eu não quero ter uma marca, eu não quero ser empreendedora, eu quero ser figurinista, eu trabalho com produção de Uhum. moda também, um pouco menos, acho que aqui em Salvador não tem tanto espaço, assim, pra isso ainda, tanto Sim, o mercado, né. mercado. Aham. Exatamente. Mas pra isso, pra eu pelo menos conseguir me ver vestindo artistas, foi de uma forma mais indireta, então eu construí a Camô para conseguir de alguma forma chegar próximo a isso, né, e isso também me faz sentir realizada. Eu acho que tudo acaba sendo uma construção para em algum momento no futuro, eu tenho certeza, eu me visualizo trabalhando realmente com o que eu quero dentro da moda, né, que é de fato construir imagens, né, tipo conceitos e vestir aquilo ali, né, tipo, estar trabalhando na marca de varejo ou estar trabalhando dentro da Camô, são interseções, né, que me levam a esses lugares, assim. Sendo CLT me dá um pouco menos de espaço, assim, para estudar, para estar focando, nesse meu lugar mais artesanal e tudo mais, mas ao mesmo tempo me engrandece muito no conhecimento de que me dá muito mais segurança, né, para além do financeiro, mas com o meu próprio trabalho. Eu acho que a gente que é mais independente, que é tudo muito mais difícil, que a gente não tem tanto acesso, a gente sofre muito insegurança mesmo, né, e uma insegurança financeira, uma insegurança de sentir se nosso trabalho realmente é isso tudo, né, tipo, ainda sou um pouco insegura, mas eu era muito insegura com o meu trabalho. E ocupar, esses espaços, ver pessoas vestindo meu trabalho, ou estar dentro de uma marca que é grande, que tem uma relevância aqui em Salvador, enquanto estilista, isso me dá uma sensação de, tipo assim, que eu estou no caminho certo e que de alguma forma, as pessoas veem o valor no meu trabalho, né. Eu acho que isso pelo menos para mim, muito importante, né, tipo, para pessoas que não são tão seguras assim de construir um caminho mais alternativo, né. Tipo, acho que minha família veio de lugares que não tem muito acesso, quando começaram a ter acessos foram para os caminhos que mais, dariam um retorno para ter alimento na mesa. E eu ter essa opção de escolher também é um privilégio, mas ao mesmo tempo também é uma luta muito grande de capinar o caminho sozinha, assim, né, Sim, tipo, sim. e sem saber como chegar, e descobrindo. Uhum. Mas eu acho interessante porque em toda a temporada a gente veio falando um pouco sobre isso, o quanto o ser artista, ser criativo nessa sociedade é um desafio, sempre é um desafio. E o dia a dia mesmo, tanto as dinâmicas que temos de compromissos, tipo financeiros, compromissos, familiares e etcétera, mas também compromisso com a gente mesmo, com a nossa criação, com o nosso íntimo. Eu acho muito legal quando você fala que você entende que isso é um processo, mas você já enxerga onde você quer estar daqui pra frente, sabe? Você já visualiza, tipo, não, vou estar trabalhando com figurino, porque esse é o caminho, a estrada até lá. Eu acho isso muito bonito, assim. E como artista também eu fico feliz de estar ouvindo isso, porque processos de bloqueio e processos de. De cobrança, né, Sim, sim, são demais, são é, demais, são demais. Uhum. não, total, é uma luta, né. Eu sou capricorniana, bicho, então, tipo, eu falo que ser capricorniana e estar nesse mundo que eu vivo hoje, eu mato um monstrinho dentro de mim todos os dias pra conseguir chegar lá. Porque é isso, né, não tem como não sentir, né, eh, esse medo, né, tipo, esse desafio que é: "Porra, tenho que trabalhar, tenho que ganhar meu dinheiro, mas também quero que faça sentido", né. Tipo assim, quero fazer algo Sim, que faça sim. sentido pra mim, tipo, não quero estar num lugar que eu tô ali só pelo capitalismo, porra. Quero de alguma forma poder viver e colocar nessa experiência de vida que a gente tem tão pouco tempo, realizar, né, se sentir realizado, assim. Eu falo muito que todos os dias
assim, enfim, a vida ela é difícil, né, tipo, e todos os dias a gente tem várias oscilações e questões e coisas que a gente tem que lidar, mas quando a gente se sente realizado, toda essa dor ela vale a pena, né, nem que seja por um segundo, assim, né, esse sentimento, assim, de amor, de realização pelo que a gente tá fazendo. Então eu acho que é isso, viver ele vale a pena. E viver com o nosso trabalho ainda, com nossa arte, por mais difícil que seja, por mais desafiador, é um bálsamo também, né, às vezes, assim, tipo. Perfeito. Camila, a gente tá agora encaminhando já pro final, né? E a gente sempre aqui, a gente pede pros artistas e falar uma palavra que define a sua arte. Eu queria saber de você qual é a palavra que define a sua arte. Difícil uma palavra, né, vem muitas na cabeça, eu Aí acho essa é a frase que vem logo depois dessa pergunta. Todos falaram isso. Não tem como pensar uma palavra, eu acho que são muitas, muitas que eu me relaciono, né. Uma palavra pra que defina meu trabalho, assim, tipo. Uhum. Tipo assim, a primeira palavra que vem à sua mente, assim. A palavra que norteia você, assim. Eu posso citar 3? Pode. A gente abre essa exceção pra você. Eu acho que o divino, né, eu acho que se ter essa sensação de sentir esse lugar parece até meio romantizado isso, né, mas é uma sensação, sentimento mesmo. É um romance, né, tipo, pô, a gente se vislumbrar, assim, acho que o divino que eu sinto, essa mágica, né, tipo, eu acho que essa divindade, assim, acho que a ancestralidade também, porque eu não me sinto só em nenhum momento em que eu estou criando. Né. Eu acho que em vários momentos posso me sentir, mas no momento que eu estou criando, eu sinto que tem uma legião de mulheres na minha vida que eu talvez nem conheci, que estão aqui se sentindo realizadas também por eu estar fazendo o que eu faço. E eu acho que é o divino, acho que é o ancestral, e eu acho que é o rezo também, né, tipo, a palavra rezar também. Tô sempre rezando, né, eu acho que a Evelyn inclusive me conheceu assim, só rezando. A fé, né, pô, tem que ter. Ótimo, que lindo, que lindo. E agora, eu queria que você falasse também, desse um conselho pra, tipo, quem tá começando agora, né, na moda. Eu acho que a gente, pela mesma forma que eu fui criada e entendida, é que as pessoas têm que ter dons, né, que se alguém conseguiu conquistar tal lugar foi por dom e tudo mais. Eu acho que pode ter sim um lugar subjetivo de que você tem um dom para aquilo, mas eu acho que é persistência, né, não tem como a gente achar que vamos nascer prontos ou que se alguém conquistou, eh, uma notoriedade foi por dom. Eu acho que é muito persistência, né, eu acho que é dia por dia você acordar persistindo naquilo, né. Tudo que eu aprendi, assim, com a moda, estudei, mas foi também de uma forma muito autodidata, assim, né, eu fui descobrindo, então e por muita persistência. Então eu acho que nada da vida a gente nasce sabendo, né, tudo é aprendido, Uhum. Tem uma né. frase que diz: "O esforço vence o talento", e acaba, né, vencendo. Exato. Porque às vezes o talento a gente tem, mas a gente não aprimora, não aperfeiçoa, a gente se acomoda. E quando a gente tem um esforço, né, essa persistência, a gente vai lapidando e vai se encontrando e vai aprendendo também, né. Então, realmente, o Eu esforço acho vai que é vencer o talento. exatamente, exatamente, E não deixar de tentar, né. Não deixar exato. de se Mesmo com esforçar. medo, gente, tá sempre criando essas coragens pra continuar, porque só assim a gente consegue andar. Camila, muito obrigada, amiga, por ter vindo aqui, falado com a gente, conversado com a gente. Pra gente é muito especial que encerre assim, né. E, inclusive, agora já engata, a gente já ia caminhar para o encerramento, mas quando que você sabe que tá na hora de dar o último nó? Porque apesar de ter um modelo, né, mental, quando você vê assim que tá: vou parar". Falando numa peça, quando eu vou fazendo no manequim e vou também experimentando em mim. E aí quando eu vejo que chegou, que é aquilo que eu quero, aí eu paro. Mas quando eu vejo que já fiz peças inteiras e parei e vi que não era aquilo, eu tive que ir desfazer nó por nó, pra construir outra coisa.
Mas para além disso, eu acho que a gente nunca vai ter a resposta de quando é o último nó, né. Eu acho que talvez a gente só vai entender o processo quando ele realmente já passou, né, e às vezes demora muito mais tempo do que a gente realmente acha, né, que vai entender essa resposta de quando é que eu vou dar o último nó. Amiga, eu não sei. Foi uma ótima. Perfeito. Filosófica também. Eu gostei. Foi mais uma pergunta muito assim para ela viajar mesmo. Mas muito obrigada por ter estado aqui, cedido seu tempo para compartilhar sua história, seu trabalho, seu fazer e seu existir no mundo. E caminhamos para o fim, mas esteja agora se despedindo também, divulgue suas redes, explica como e quais são as plataformas que as pessoas podem encontrar seu trabalho. Eu que agradeço, né? Eu acho que é muito bom e me relembra, né, muitas coisas, assim, tá falando. Eu acho que até tô me sentindo inspirada, amiga, isso é ótimo. Então eu agradeço muito a vocês por terem me chamado. E o meu Instagram é Camô Atelier, com IR no final. E o meu Instagram pessoal, que também faço divulgação de outros trabalhos meus enquanto estilista, né, para além da Camô, é Camila, sem o I, com 2 L's, Lessa. Massa, vai estar tudo aqui na descrição, certo? Vocês vão encontrar facinho. Então é isso, né? Vamos encerrando aqui. Vamos encerrando. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau. Beijo.